Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que hoje fala sobre saúde e segurança do trabalho. Aqui no estúdio, o médico do trabalho Rodrigo Ferreira Lobato e o engenheiro João José Magalhães Soares. João, eu queria perguntar basicamente o seguinte: a gente está falando um pouco dessa questão da prevenção e de que quanto mais se previne, menos chance de acontecer o acidente, e ele pode acontecer em casos imprevistos que não tem, né, como evitar. Mas, na sua opinião, hoje, com essa crise que a gente está colocando aí, as empresas estão investindo o suficiente no treinamento, nos equipamentos, em tudo que deve ser feito para evitar ao máximo esses acidentes de trabalho? Olha, o que nós vemos hoje é uma constatação. Existem empresas que fazem de uma forma muito profissional e outras que não estão fazendo. Porque se todas estivessem fazendo, nós não teríamos acidentes, ou teria um mínimo de acidentes relacionados a esses itens. Mas o que eu vejo muito com relação aos treinamentos feitos? Muitas das vezes os treinamentos eles foram banalizados. Alguns treinamentos que não entram no detalhe que deveria entrar para uma atividade operacional. E quando nós falamos em atividades de risco, então que existem quantidade mínima de horas treinadas, então aquilo tem que ser cumprido não simplesmente para se cumprir uma carga horária, mas para fazer com que a pessoa aprenda a atividade, recicle naquela atividade e tenha consciência de todos os passos que vêm acontecendo. Com relação aos equipamentos utilizados, não só os equipamentos de proteção individual, de proteção coletiva, mas mesmo as ferramentas de trabalho. A cada dia que passa, elas vêm ficando cada vez mais complexas e demandando mais treinamentos. E muitas das vezes as empresas não se atualizam do que tem que ser treinado para essas tecnologias novas que têm entrado também. Então, isso pode ser uma causa muito grande. E também com relação aos exames que foram citados anteriormente, alguns exames você consegue detectar se a pessoa está apta ou não para executar uma determinada atividade. Se a empresa começa a restringir alguns exames da área de saúde, para trabalhar num espaço confinado, que é num espaço fechado, trabalhar em altura, trabalhar no alto forno, por exemplo, alguns exames já direcionam, essa pessoa pode ou não trabalhar. Então, não fazer alguns exames, talvez mais uma vez por questões econômicas, então o que faz? Tira a condição até do pessoal da área de segurança de fazer uma análise melhor daquela atividade que está sendo feita com o perfil daquele profissional que vai trabalhar. Perfeito. Rodrigo, em relação à questão da prevenção no dia a dia da empresa, por exemplo, a gente ouve falar às vezes de empresas que permitem um período de ginástica ou fazem alguns tipos de atividade, seja até fora do horário de trabalho, para preservar a saúde do trabalhador. Isso é constatado que dá resultado e as empresas estão fazendo isso mesmo numa época de dificuldades, ou isso pode ter parado aí em algumas empresas justamente por questões econômicas? O que a gente tem visto na prática é que algumas empresas, devido ao custo, elas têm reduzido esse tipo de incentivo, né? Muitas empresas que antes faziam ginástica laboral, era muito comum também uma rede de convênios com academias, com empresas ligadas à saúde, né? Elas têm cortado isso, né, devido ao atual momento, né? Mas, sem dúvida, é uma forma efetiva de prevenção do adoecimento e, consequentemente, do acidente, né? Mas eu acho que, além disso, da saúde física, volto à questão da saúde emocional, eu acho que as empresas também devem incentivar isso, sabe? Eu acho que a saúde emocional é tão ou até mais importante do que a saúde física, né? Porque daquele assunto que eu retomei aqui no início, do adoecimento emocional, que hoje em dia está em voga, né? Isso é extremamente importante de se trabalhar no trabalhador hoje em dia. Não, né? perfeito. Nós vamos ver, inclusive, mais um trecho da reportagem que fala justamente sobre a segurança do trabalho, ilustrando um pouco do que a gente está conversando aqui. Olha só. O setor de mineração é um dos que mais registram acidentes em Minas. 13 mineradores terceirizados da Samarco não tiveram tempo. Foram soterrados pela lama de rejeitos da barragem, que se rompeu em novembro de 2015 em Mariana, região central do estado. O acidente de trabalho pode causar a morte, a perda ou a redução da capacidade para exercer a atividade profissional. Entre os principais motivos de afastamento do emprego estão a depressão, a ansiedade e o estresse grave. Todos os anos, são 17 mil novos casos. A legislação brasileira tem 36 normas que regulamentam as condições de trabalho.
Mesmo assim, a Organização Mundial do Trabalho aponta que acontecem no país cerca de 700 mil acidentes por ano, menos apenas que na China, Índia e Indonésia. Nós precisamos de mais investimento do governo federal, fortalecimento do Ministério do Trabalho, colocar mais auditores fiscais à disposição dos serviços de fiscalização. Bom, João, o deputado fala na questão justamente da fiscalização, de estar mais presente e para ver se a legislação está sendo cumprida. Você acredita que isso é um dos pontos fundamentais que deveriam ser? Quer dizer, onde a gente tem que avançar mais? A fiscalização é um dos pontos? Assim, o Ministério do Trabalho ele acabou sucateando toda a parte de fiscalização deles. Quando antes existiam auditores fiscais do trabalho que eram para fiscalizar segurança e saúde no trabalho, basicamente eram médicos e engenheiros, que são as atividades afim que eles vão fiscalizar. Aí, em um determinado momento, eles abriram para qualquer pessoa de nível superior, então ficava muito difícil que uma pessoa que não tenha a formação fiscalizar aquilo que ele não conhece. E mais do que isso, foram aposentando vários auditores fiscais, e o governo ele começou a ir muito para uma área burocrática, carteira assinada, trabalho escravo, e não está errado não, o governo tem que fazer isso também, mas ele acabou priorizando essas áreas em detrimento à segurança e saúde no trabalho. E aí, quando nós passamos a ter menos fiscalizações nas empresas, aquelas empresas que não são sérias, elas passaram a relaxar e não dar tanta importância ao cumprimento das normas regulamentadoras. E é um negócio interessante que quando foi falado, por exemplo, um grande acidente que acontece, existe um processo de engenharia muito forte ali, envolvendo todas as engenharias e que tem que ser integrado. E muitas vezes a fiscalização, ela olha essa integração e ela consegue fazer também através da prevenção. Ou seja, se todas as engenharias estiverem integradas para fazer o funcionamento, nós temos uma prevenção bem feita. Agora, se não for integrada e muitas das vezes a fiscalização, ela serviria para fazer essa integração, então a chance de todas as engenharias estarem certas, porém a integração dela não for correta. E acontecer um grande acidente. Perfeito. Nós temos aí, Rodrigo, no Congresso Nacional, reforma trabalhista, terceirização, reforma da Previdência, isso tudo. Você acha que com essas reformas e essa confusão na cabeça do trabalhador, isso pode, inclusive, afetar a saúde dele no dia a dia? Sim, sem dúvida. Eu acho que essa questão, principalmente da reforma da aposentadoria, ela está trazendo muito mais ansiedade ao trabalhador, ansiedade no termo estrito mesmo, do que antes, né? O trabalhador agora ele está muito mais preocupado com a sua aposentadoria, preocupado com a própria saúde, até chegar à época, né, pelo menos da sua aposentadoria, que eu acho que realmente pode determinar um adoecimento nele, né? Pode até potencializar algum adoecimento. Pois é, e esse período aí maior, por exemplo, né, de que eventualmente o trabalhador vai ter que ficar mais tempo no trabalho. Isso, em termos de saúde do trabalho, tem que se pensar, quer dizer, um trabalhador que ficava aí 30, 35 anos trabalhando, agora vai ter que ficar 40 ou até mais anos. Ele vai ter saúde para isso tudo? Pois aí é que está o grande ponto. Eu acho que é mais um ponto para o empregador pensar nisso também, em estabelecer algum programa de prevenção, algum programa até curativo, digamos assim, para esse trabalhador que está teria a sua aposentadoria cada vez mais perto, né? Com a reforma ela vai estar, ao contrário, vai demorar mais ainda. Então é mais um programa que eu acho que deve ser instituído nas empresas para que isso seja prevenido. Né? Rodrigo, João. Existem, dentro do que o Rodrigo está falando, existem algumas atividades que são características de utilização do corpo, que é quem carrega peso, quem sobe em grandes estruturas, trabalha em altura. Então, e até por isso eles se aposentavam antes, porque o corpo dele não permite que ele chegue a uma idade avançada executando aquela atividade. Imagine, por exemplo, um carregador de cimento. Não dá é inconcebível pensar ele com 65 anos conseguindo carregar a mesma carga que com 18, 19 anos ele trabalhava. Então, para algumas atividades, existia aposentadoria antes do tempo, porque, em respeito ao organismo dele, porque o que vai acontecer? Ele não tendo estrutura física para executar as atividades, ele vai adoecer, ele vai se acidentar e ele vai cair na Previdência. Aí o governo vai gastar um valor muito alto até chegar aquele prazo dele. Ou seja, essas pessoas correm um risco grande de ficarem encostadas na Previdência, o governo gastando com eles e eles não sendo produtivos, porque eles precisavam, porque existe uma limitação do corpo para executar algumas atividades. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muito ao Rodrigo, agradecer muito ao João, agradecer a você que nos acompanhou. Nós tentamos falar um pouco mais hoje sobre saúde e segurança do trabalho.
Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.